O tema da ministração dessa manhã é um tema muito pertinente para a nossa geração. A nossa geração precisa entender, o tempo de hoje precisa compreender algo que está nas entrelinhas, que não vem mostrando evidências de que está acontecendo. O tema hoje, ele vem para confrontar cada um de nós como filhos, como cristãos. O tema de hoje, ele vem para trazer um grande chacoalhão. É como se Deus pegasse aqui nos nossos ombros e falasse: está na hora de acordar, porque o abismo está aí. As armadilhas e as ciladas estão diante de vocês e vocês não estão entendendo. Irmãos, está muito confortável o mundo para algumas pessoas, porque o que se tem apregoado aí é a liberdade do prazer. E a gente tem percebido que as pessoas estão buscando o seu próprio prazer. Quando a Bíblia fala buscar o teu próprio prazer é vaidade, e tudo isso leva à destruição. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não vê que as palavras que estão registradas na Bíblia nos levam a um conformismo das coisas desse mundo. Pelo contrário, a Bíblia fala que nós devemos ter um pensamento elevado, que nos passa a compreender, que faz nos compreender que aquilo que nós temos de mais precioso não está aqui. Não é aqui que nós temos que juntar o nosso tesouro. Está muito confortável para algumas pessoas esse mundo do jeito que é, porque para alguns o prazer acima do prazer, a fama acima da fama, o desejo acima do desejo. Então, para algumas pessoas o mundo está cômodo e cada vez melhor para algumas pessoas. Mas aí vem o apóstolo Paulo, que não é um qualquer, é um homem que escreveu quase a metade do Novo Testamento. E ele diz o seguinte sobre este mundo: não se conforme com esse mundo. Não entra na forma do mundo. Não seja que nem uma massa de manobra que faz igual em todo mundo, em qualquer lugar. Os filhos de Deus têm que ser diferentes. O padrão deste mundo não se amolda ao padrão de Deus. E o tema da ministração de hoje é amando o mundo. E a Bíblia vai falar o quê? Não ame esse mundo. Não ame esse mundo. As pessoas estão tendo o prazer de estar nesse mundo que é algo temporário. E por que a Bíblia fala que nós não devemos amar este mundo? Engraçado. João 3 está registrado assim: porque Deus amou o mundo. Ué, pastor, Deus ama o mundo e eu não posso amar? A palavra mundo na Bíblia, ela tem 3 significados. O primeiro significado é o mundo físico, o cosmos, o universo. O mundo tangível, tocado, matéria. Isso também é conhecido como mundo, o universo, né? Outra característica da palavra mundo são as pessoas. Quando a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, ele não amou a organização, o sistema do mundo, ele amou tanto que ele fala: vem como você está, mas não permaneça. Quando a gente encontra Deus, quando nós nos tornamos cristãos, a gente passa a ter 2 períodos, o antes e o depois. Eis que tudo se fez e as coisas velhas ficam para... Então não combina com um cristão quando conhece Jesus, entrega a sua vida, continua embriagado, falando palavrão, mentindo. Isso não é uma vida cristã. Isso é coisa do velho homem, a velha criatura. Amém, irmãos? Amar o mundo. A Bíblia diz que nós não devemos amar o conjunto de sistema do mundo. Nós não temos que ter a mesma visão das pessoas que amam este mundo. Porque as pessoas que amam este mundo têm um nome na Bíblia. Um nome não, 2. O primeiro é tolo. Quem ama o mundo é tolo. Porque o mundo te oferece ele inteiro. Mas na hora que você cai, não tem ninguém do mundo para te levantar. Há uma música que nós cantávamos um tempo atrás, que hoje eu evito cantar porque hoje eu tenho juízo, que ela tem um tom muito alto, que ela fala assim: quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Ó, pra você ver, amor, não dá. Quando o mundo cai ao meu redor, não é o mundo que me levanta, é o Senhor que me levanta.
Porque o mundo vai te apoiar naquilo que você quer. Mas quando você cai, ninguém do mundo vai te levantar. Então a gente precisa entender que o mundo que nós não devemos amar é o conjunto de atitudes que o mundo aplaude. Irmãos, por muitos anos o mundo está aplaudindo violência. Por muitos anos o mundo está aplaudindo, e hoje a gente está vendo a consequência, né? Hoje a gente vê um bando de pessoas correndo atrás da fama, por ser mais fácil, né? As pessoas que chegam na fama falam uma coisa muito interessante. Você pode se tornar famoso de um dia para o outro, mas se manter na fama é uma luta, é uma briga constante. Quando a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, a Bíblia fala que nós não podemos ter a mesma visão, os mesmos desejos, as mesmas paixões desse mundo. E eu quero explicar para você por quê. Eu estava lendo o livro de C.S. Lewis, e tem uma parte do livro que eu ontem, na hora que eu estava preparando a ministração, eu falei, eu tenho que compartilhar com a igreja essa frase, que está na página 132 do livro Cristianismo Puro e Simples. A editora é Thomas Nelson Brasil e eu comprei em 2017 o livro. Quer dizer, está bem atual as atualizações que fizeram no livro. E ele diz uma coisa: cada um de nós está progredindo. Nossa, eu coloquei um D a mais ali. Cada um de nós está progredindo a todo instante em direção a um estado ou outro. O que ele quer dizer com isso? Eu parei para analisar, eu falei, o que o Lewis está querendo dizer com isso? Todos estão evoluindo, todos estão em progresso. Só que algumas pessoas estão progredindo mais para o mundo e outras pessoas estão progredindo mais para Deus. Existem duas categorias de pessoas no progresso. Aqueles que estão cada vez mais buscando a presença do Senhor e se afastando do mundo, enquanto tem aqueles que estão se atolando cada vez mais no mundo. Existem dois progressos em curso: aquele que está na direção de Deus e aquele que está na direção do mundo. A minha pergunta é: qual é a sua direção? Você está mais parecido com as coisas do mundo ou você está mais parecido com as coisas de Deus? Quando você cantou aqui hoje, nessa manhã, a tua luz acendeu o meu coração, ele está falando assim: eu estou no mundo, mas eu não pertenço a ele. Eu estou no mundo, mas ele é a minha luz que acendeu o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o meu caminho. Enquanto eu aqui nesta terra estou, eu não pertenço a esse mundo. Eu tenho um lugar reservado na eternidade com Cristo. Ele é o meu alvo. Nós cantamos aqui: com o Messias marchamos em tuas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra. Essa é a canção do cristão. O que a gente tem percebido hoje é que esse progresso ele está invertendo. Qual seria o progresso natural? Igreja vai para o mundo e muda todo mundo. Hoje não, o mundo está entrando na igreja e está mudando a igreja. Vamos pintar a parede porque vai vir mais gente. Vamos arrumar aqui, colocar uns adereços porque vai vir mais gente. E aí quando essa pessoa chega, ela vai ficar deslumbrada com o templo. Uau! Vou chamar os meus amigos, aqui a parede é preta. Aqui tem um leão ali, ó, gostei. O culto está rolando e a pessoa está olhando no focinho do leão. Que focinho bonito desse leão. Uau! Meu irmão, o que faz toda a diferença, o que me faz não errar no caminho, é ouvir os mandamentos do Senhor, as ordenanças que Ele me dá, e colocar em prática para que eu não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Qual é a direção do seu progresso? Você está progredindo mais para Cristo ou mais para o mundo? Qual é a sua objetividade? É mais de Cristo ou mais do mundo? Meu irmão, a Bíblia diz que quem conhece a Cristo é quem pertence a Cristo.
quem é natural, quem é corrompido, quem está envolvido com as coisas do mundo não tem interesse nas coisas de Deus. Eu vou falar uma coisa que é minha. Eu aprendi há muito tempo não ficar colocando a minha cabeça nos pés da pessoa, dizendo assim, vai para o culto, pelo amor de Deus. Não, meu irmão. Eu sou mais de falar assim, você está precisando de Cristo. Vamos comigo ao culto, você precisa mudar. Oh, meu lindo, lá tem um culto, lá tem vozes bonitas, lá tem uns homens e umas mulheres que tocam legal. Não, lá tem a palavra que vai transformar a tua vida. Lá tem palavra que vai modificar o teu pensamento. Lá tem palavra que vai te conduzir à vida eterna e vai te tirar das paixões desse mundo. Às vezes eu converso com algumas pessoas, pastor, ainda precisa de mudança, gosta de uma cerveja, está parecido com o mundo ainda. Gosta de uma cerveja e bebe, começa a atazanar a minha casa, pastor. Vai para a igreja, gosta dos cultos, ouve a palavra, mas ainda não sofreu a modificação. Meu irmão, o mundo ainda está em você. A carne é a sua condução. O desejo da carne é o que te afasta de Cristo. Gente das palavrinhas ácidas, não sei se você convive com gente assim, palavrinha ácida. Você fala uma coisa, ele solta aquela coisa assim, feroz. Não tá nem aí se tá te magoando. Não tá nem aí se tá te machucando. Meu irmão, isso é se parecer com o mundo. Qual é o seu progresso? Seu progresso é estar mais na direção de Cristo ou mais na direção do mundo? Essa manhã nós vamos pensar sobre isso. Abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, lá perto já de Apocalipse. 1 de João 2, do 15 ao 17, que diz assim: no meu título, quem tem a NVI, o tema é o seguinte: não se deve amar o mundo. Vou repetir. Não se deve amar o mundo. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está... Opa, revelação aqui, hein? Se o mundo é mais atrativo para você, Deus não está com você. Vou repetir que tem algumas pessoas que precisam levar um tapaço bem no meio do siso para que o juízo volte. Se o mundo é mais interessante para você, Deus não habita em você. Vou continuar, não sou eu que estou dizendo não, é João. Isso porque o João é chamado o apóstolo do amor. João é chamado o apóstolo do amor. Pois tudo o que há no mundo, o que tem no mundo? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Comece a aplaudir o Senhor agora em nome de Jesus. Permanecem para sempre. Eu sou daquele que está na presença do Senhor e com Ele ficarei. Presta atenção no que eu vou dizer, uma frase que eu peguei da internet. Da igreja para o mundo é um pulo. O irmão que está dentro da igreja para se desviar rapidinho. Mas do mundo para a igreja é uma guerra. É uma guerra você chamar alguém para um culto. É uma guerra você sentar uma pessoa aqui. Pergunta aí para os irmãos aí que faz trabalho com os homens, que faz trabalho de evangelismo. É um parto. É um parto para trazer alguém para sentar aqui e ouvir a sã doutrina. Mas na hora em que você está aqui firme, que você suou, que você derramou lágrimas, você que jejuou e orou pela vida das pessoas, é um pulo para a pessoa se desviar. É rápido. Sabe por quê? Porque o mundo ele prega a porta larga. Aqui é mais fácil, para que pagar preço?
Para que você tem que ouvir uma palavra dura como essa no domingo de manhã, hein? Logo no meio de um feriado tão maravilhoso? Você devia estar na praia. Você deveria estar curtindo a vida. Para que levantar cedo para ir para a igreja? O mundo vai pregar o teu prazer, a tua comodidade, a tua própria vontade, porque no mundo, para você cair, você é o centro, mas quando você cai, não existe mais ninguém a não ser você. Por isso que eu cantei aquele louvor: quando o mundo cai ao meu redor, o teu braço me segura. Todos que estão me olhando no abismo, estão tirando fotinhos, estão ligando as suas câmeras. Eu estou caído, eu estou prostrado. Muitos estão tirando até a selfie para mostrar que eu estou caído. Mas o braço forte do Senhor, esse é quem me tira do abismo. É Ele que me levanta e me sustém de pé, porque Ele conhece a dor do meu coração. Hoje, eu quero dizer uma coisa para você, cristão. Os costumes do mundo danificam a nossa relação com Deus. Os costumes que nós encontramos no mundo não têm paridade com Deus, porque danifica, corrói, destrói, nos separa do amor de Deus. Então, se eu tenho alguns costumes do mundo que eu trago do mundo, está na hora de você entender. Tá segundo a prescrição, segundo os ingredientes, segundo as orientações, segundo as ordenanças, menos do mundo e mais de Deus. Vou repetir: menos do mundo e mais de Deus. E eu quero compartilhar, para deixar tudo bem esclarecidinho, segundo a leitura aqui, quando você vai ler primeira, segunda e terceira carta de João, você vai ler um pastor de uma igreja, que João, ele tinha responsabilidade pelas igrejas da Ásia Menor. Mas as igrejas que João tinha responsabilidade estavam sendo corrompidas por um novo mandamento que vinha surgindo pelos gnósticos. Aquele tipo de profeta que diz que ele age no sobrenatural. Aqui também, em 1 de João, eles falam que são os falsos profetas. As igrejas estavam apinhadas de falsos profetas, trazendo para a igreja um ensino que não condizia com a realidade. Então João falou: vocês querem saber o que me diferencia de um verdadeiro cristão de um falso profeta? O que me diferencia é o amor que eu tenho com Deus, e esse amor, ele não é nenhum tipo de barganha. Eu não troco meu amor por ninguém e por nada. E aí começou aquela multidão correr atrás dos gnósticos, os homens doutos da palavra, os falsos profetas que falavam acerca do espiritual para revelar coisas profundas e pouco da verdade revelada da palavra. João escreve para uma igreja dizendo: cuidado, porque o mundo está entrando dentro da igreja. O mundo está contaminando vocês. E está na hora de, como eleitos de Deus, saber uma coisa: o mundo está corrompido, está na mão do diabo. Meu irmão, quando a Bíblia fala que o mundo está na mão do diabo, a Bíblia diz que o diabo é o quê? Pai da... Então o mundo está sendo liderado, o sistema do mundo está sendo liderado por um mentiroso. E tem um monte de gente caindo na mentira. A Bíblia está falando: saia dessa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu não sou conforme o pai da mentira, mas hoje, se eu estou de pé, Cristo vive em mim. Ele mudou a minha história. Anote aí, irmãos, do que precisamos para nos preservar com relação ao mundo. O primeiro é isso aqui, ó. A Bíblia diz que existe um termo que João está declarando que significa concupiscência. A palavra concupiscência significa desejo. Eu vou fazer 3 perguntinhas, você não vai responder. Você vai responder para você mesmo, que é para não passar vergonha, tá? Primeiro, quantos aqui têm sonhos materiais? Diga. Materiais. Quantos aqui têm sonhos na área de relacionamento? Tem irmão que está... Oh, Jesus. Faz tempo. E terceiro, quantos têm sonhos espirituais? Para pensar. A Bíblia fala que nós devemos entender uma coisa. Para nos preservar do mundo, nós devemos evitar a concupiscência da carne.
O que é a concupiscência da carne? Desejo de seguir o seu próprio prazer. Se o que você deseja só vai trazer prazer para você, se o que você deseja, você apenas vai satisfazer o seu orgulho, se o que você deseja é para esfregar na cara do vizinho que você é melhor, se aquilo que você deseja vai te colocar numa plataforma para todo mundo aplaudir você, meu irmão, isso é concupiscência da carne. A Bíblia diz que quando nós somos semelhantes ao mundo, quando nós nos parecemos ao mundo, tudo o que eu quero é só para satisfazer o meu prazer. Se for então uma noite de prazer, eu vou. Se for para humilhar alguém e eu sair de bem, eu farei. Se for para puxar o tapete de alguém, mas eu ser beneficiado, eu farei. Esse é o discurso do mundo. A Bíblia fala que isso é concupiscência, desejo de seguir o seu próprio prazer. O que tem de gente trocando o Senhor por uma mentira, por um prazer, por uma mulher, por um homem. Tem gente trocando família, filhos, e não é de agora não. Por um dia, por uma noite. A droga é mais importante, a mentira é mais importante, a falsa aparência. Meu irmão, nós estamos na era da mentira na internet. Às vezes o prato que a pessoa comeu nem é tão bom, mas na foto, você bota um filtro, as pessoas, onde é? Uau! Aquilo foi péssimo, indigesto, mas está lá na foto. Botou um filtro, ficou bonito, todo mundo curte. Likes da mentira. A concupiscência da carne significa eu estou em primeiro lugar. O meu sono, o meu cansaço, a minha vontade, os meus interesses, os meus planos, não importa se eu tiver que derrubar um, não importa se eu tiver que, em detrimento de mim mesmo, ou seja, colocar-me acima de tudo e de todos. Ema, cada um com seus problemas. Isso é o que o mundo te ensina. Isso é o que o mundo nos revela. A Bíblia está dizendo que nós não devemos seguir os nossos próprios interesses. Se eu não posso seguir os meus interesses, quais interesses eu devo seguir? Deus é o meu guia. Jesus, meu guia é, amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei. É por isso que você tem que entender, meu irmão. Quando eu sigo, mas pastor, eu sou humano, eu sou falho, mas se eu estou seguindo na direção dele, nele confiarei. Se o meu passo foi vacilante, nele confiarei, porque ele é o meu guia. Ele é o meu guia. Meu irmão, eu estou recebendo uma geração aqui dentro dessa igreja que está me espantando de fé, de alegria, de respeito. Tem gente recebendo dádivas materiais que chega aqui, pastor, tá aqui, eu quero apresentar para Deus, foi Ele que me deu. Ou quero um óleo de unção para ungir. Olha aqui, pastor, a vitória, eu soube esperar e hoje eu recebi das mãos do Criador. Tá aqui a minha bênção. Meu irmão, ser guiado pelo Senhor é você ter a certeza que sim, como falhos que somos, nós vamos cair, nós vamos vacilar, mas existe um Deus que diz que na Bíblia ele declara assim: estou convosco todos os dias. Olha para alguém e fala: você não está sozinho não, você não está sozinho, você não está você não está entendendo, você precisa entender e você não está sozinho não. Essa semana eu entrei dentro do meu trabalho, estava faltando alguns dias das minhas férias, e eu entrei para fazer uma grande, extensa agenda do dia. Sabe quando você está com uma agenda e você fala: eu não vou dar conta. Mas antes de eu começar, eu falei: Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso priorizar o que é urgente, eu preciso priorizar. E para mim, eu não quero mais fácil, eu não quero deixar pendência, eu quero fazer.
Aí o Senhor falou, pegue e se organize. Comecei a me organizar. O dia fluiu, meu irmão, com todas as dificuldades. Mas com a organização que o Espírito Santo trouxe no meu coração, eu coloquei passo a passo. Cheguei no final do dia, eu cumpri tudo. Eu cumpri tudo. Ah, pastor, mas isso é fácil, é só colocar na agenda e cumprir. Não, meu irmão. Ali é a sabedoria. Você vai e você vai fazer conforme a sabedoria que o Espírito Santo tem te dado. Quando você diz que de manhã seja o seu primeiro pensamento, você está querendo dizer, Senhor, eu falo com o Senhor de manhã e aguardo a tua resposta durante o dia inteiro, porque eu sei que o Senhor me responderá ao longo do dia. Consciência da carne significa não andar com os ditames do mundo, mas ser guiados pelo Espírito de Deus. Há uma coisa muito especial. O Espírito de Deus, se eu sou guiado por Ele, eu não chamo por Ele. Ele está em mim. Ele habita em mim. Amém, irmãos? 2. Concupiscência dos olhos. Lá fora, é interessante, o mundo diz assim, a Bárbara conquistou, eu tenho que correr atrás para conquistar mais que ela. No mundo lá fora, a competitividade é maior. Você vai ver que no mundo lá fora as pessoas convidam outros, não para ter um tempo juntos, mas é para mostrar a sala nova, o sofá novo, o corpo que adquiriu. Lá fora, o querer tudo para si é abandonar o interesse do outro. O do outro pode esperar, mas o meu é para agora. Eu quero agora, eu não posso esperar. A Bíblia diz que isso chama-se concupiscência dos olhos, querer tudo. Opa, Tiago pregou ali. Uau, que Deus usou e honrou esse menino, você não tem noção. Mas eu quero que Deus faça mais comigo. Comigo tem que ser diferente. Eu quero, quando eu subir lá, eu quero a unção. Ele perdeu muito tempo lendo a Bíblia. Eu não, vou falar das minhas experiências no monte. Porque eu no monte, quando eu desço, sai da minha frente. Eu costumo dizer que é o cristão dragão. Ele cospe fogo depois que vai no monte. Só que o fogo é temporário, só quando ele está descendo o monte. Segunda-feira ele está com faísca. Precisa do monte para soltar fogo. Meu irmão, existe autoridade na palavra. E o monte é o meu joelho no chão. O monte é este livro aberto e o meu coração receptivo à palavra. Meu irmão, os olhos, eles nos enganam. Porque o coração do homem é enganoso. Eu vejo uma necessidade das pessoas se expor na internet, porque cobiça, os olhos estão cheios de cobiça, cheios de interesse, cheios de necessidade. Eu quero para mim aquilo que o outro tem. Meu irmão, repreenda isso em nome de Jesus. Repreenda isso. Tenha capacidade de louvar a Deus pela vitória do outro. Não fique justificando, mas para Simone e para o Marcos é fácil. Para eles é fácil. Ele tem um bom emprego. O Fábio e a Ingrid, mas tem lá a casa na chácara, mas foi fácil para eles. Pega na mão dos irmãos para ver quanta enxada teve que... Quanta vassoura teve... Quanto tijolo... Esses dias, conversando com a Ingrid, ela estava até meio esquálida. Né? Tudo bem, minha irmã? Estava lá na chácara, né, pastor? Me dando um trato. Dias arrumando. Mas aí, quando sai na foto, nossa, você viu lá o irmão? Você viu? Olha lá. Irmãos, concupiscência dos olhos. Interesse apenas naquilo que quer. E isso está dentro da igreja aos montes. Disputinha, interesses. A Bíblia está falando que isso é condenado ao Senhor, aos olhos do Senhor. E por último, soberba da vida. O que é essa bendita soberba da vida? Querer ser o destaque o tempo todo. Olha para mim, ó. O do Gustavo foi legal, mas eu vou fazer um. Você não está entendendo, não. Vou até demorar, eu quero ficar... Me deixa por último.
Porque tudo que os outros fizerem vai ser legal, mas quando eu fizer, ô irmão, vamos lá, ajuda lá, eu não quero não. Ô irmão, você não pode faltar, irmão. Então, eu vou pensar, sabe? Aquele irmão que gosta de uma fantasia, de um pelo amor de Deus. Sabe, irmão? Sabe fazer esse dificinho, para todo mundo olhar para ele e falar assim, olha, nós precisamos muito de você, vamos. Oh, meu lindo, vamos. Sem você vai ser difícil. Quer destaque o tempo todo. A Bíblia chama isso de soberba da vida. E para compartilhar com vocês, eu vou ler 3 versículos para confirmar o quanto nós precisamos nos afastar desse tipo de coisa. Vamos lá. Primeiro, ainda em 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Forte, hein? Sabemos que somos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vou repetir. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo todo está sob o controle ou o poder do maligno. Deus coloca 2 categorias de pessoas. Aqueles que pertencem a Deus e aqueles que estão sob a influência do maligno. É a administração de hoje. É o que Deus está anunciando nesta manhã. Estar sob o comando, a orientação, estar sob o controle, a orientação e ser guiado por esse Deus é diferente de estar sob o poder do maligno. Estar sob o poder do maligno você vê na tentação de Cristo, quando ele está no deserto e durante 40 dias e 40 noites ele jejuou e foi tentado pelo diabo. Ali você vê a autoridade do diabo sobre o governo deste mundo. Ele diz assim, se você prostrar diante de mim, eu te darei tudo. Então tudo está no controle do diabo. Mas a Bíblia diz que nós devemos estar sob o comando do Deus Altíssimo, porque estar no comando do Deus Altíssimo é fazer a escolha para a eternidade, é viver debaixo da vontade do nosso Deus. Amém? Outro versículo que eu quero compartilhar com vocês. Esse também é interessante para abrir os teus olhos. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram. Jesus é a luz do... Meu irmão, o mundo inteiro já foi salvo por Jesus? Não, porque tem muita gente que prefere o mundo. Jesus para quê? Igreja para quê? Adorar para quê? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A Bíblia está dizendo, costume. Estou acostumado. Aí vem Jesus e fala, acende a luz, revela o erro, mas por estar acostumado, prefere estar no erro do que estar na luz. É, meu irmão, para servir Jesus é andar na luz, é enxergar o que está errado. E Jesus ele veio para o mundo para nos mostrar exatamente o que está errado. Ele acende essa luz para que a gente possa entender aonde é a pedra que está me fazendo tropeçar. Mas a Bíblia diz que mesmo revelando, muitos optaram por permanecer no erro. Mas isso é a historinha da Bíblia, não é verdade não, né? Todo mundo que ouve falar de Jesus, aceita Jesus imediatamente. Muda de vida, é transformado imediatamente. E por último, essa é forte, hein? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura é a tenda da paz? É a verdadeira religião, é a tenda da paz? É a igreja católica? É a igreja metodista? Para ser parte, pertencente e fazer da tua vida um caminho de religiosidade fiel a Deus, é isso aqui, ó. A Bíblia diz, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, como imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que te faz um verdadeiro religioso é não ter o mundo dentro de você. E se o mundo não está dentro de você, você cuida dos necessitados. Você não é o centro das atenções. Se o mundo não está dentro de você, você não é soberbo. Se o mundo não está dentro de você,
Você não fica defendendo a religião que você frequenta, mas você defende o Deus que você adora e que vive, mora dentro de você. Você não é meu irmão, você não é da minha igreja, eu realmente não devo ser seu irmão e não ser da tua igreja, porque ser da igreja de Deus é não ser igual a você, que pensa que a sua religião vai salvar você. Quem me salva é aquele que deu a vida por mim, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu quero terminar essa ministração chamando a lucidez, clareando os teus pensamentos, porque nós vamos encontrar no mundo evangélico cristão quem está defendendo o caminho da adoração, defendendo a placa da sua igreja, defendendo a igreja que frequenta, quando na verdade a Bíblia está falando: Deus vai aceitar como religião aquilo que você tem dentro de você. Se o mundo está dentro de você, essa não é a religião verdadeira. Mas a religião verdadeira é aquele que não se corrompe pelo mundo, é aquele que não foi manchado pelo mundo, é aquele... Olha que interessante, irmãos, essa semana eu estava conversando com a minha mãe. A minha avó de 100 anos, ela cometeu um vacilo. Para ela foi uma coisa extra, ela assim, foi um deslize na caminhada cristã. Esqueci de comentar com vocês ontem. E aí, chegou no culto de ceia, a irmã passou e minha avó falou assim: não vou tomar. O pastor já ficou: não, irmã Maria, se a irmã Maria não vai tomar a ceia, ninguém nessa igreja vai tomar a ceia. Irmãos, ela cometeu um deslize que para ela foi algo tão ofensivo, que para ela foi algo assim que manchou a relação, e ela não se viu digna de fazer parte da ceia. Aí o pastor falou assim: minha rainha, tome a ceia, porque só a consciência de que você errou, e esse amor que você tem, e esse respeito que você está revelando, já mostra o valor que você dá ao amor de Jesus. Então eu olho assim, é a pessoa que tem a consciência de que um deslize pode ter entristecido os olhos de Deus. A pessoa que está corrompida pelo mundo, ela não está nem aí se Deus está triste, ela não está preocupada se desagravou, ela continua fazendo aquilo que ela quer. Ser corrompido pelo mundo é colocar você no centro de tudo. Deus, não me importa a opinião. Isso é amar o mundo. Amar o mundo significa... Por que Jesus ele foi maravilhoso quando ele olha para o diabo e fala assim: para eu ter o mundo, eu preciso me ajoelhar diante de você, então saia daqui. Porque a Bíblia me ensina: somente a Deus a adoração e somente a Ele o culto. Agora eu vejo pessoas que não estão se ajoelhando para o diabo, elas estão deitando para ele andar por cima delas. Isso por quê? Porque elas querem o seu próprio interesse, a sua própria vontade. Isso é amar o mundo. Amar o mundo, meu irmão e minha irmã, é trocar Deus por qualquer coisa. Às vezes uma pessoa vem me perguntar assim: pastor, eu posso ouvir música do mundo? Eu falo: meu Deus, ainda estamos perdendo tempo com isso, meu Jesus. Pastor, eu posso estar em tal lugar assim, assado? Então vamos lá, quem vai estar cantando lá? Vai ser uma pessoa que não é crente não. Mas olha, é uma pessoa boa, é boa. Como que é a vida? Uma pessoa está no 5º casamento, tem filho espalhado pelo mundo inteiro. Ele teve preso um tempo atrás aí porque não pagou pensão, mas é uma pessoa boa. Boa. É uma pessoa maravilhosa, pastor. Tá. Jesus na vida dessa pessoa tem alguma importância? Não, é ateu. Não crê em Deus. E você vai pagar o show para assistir essa... Irmãos, não seja mais meninos na fé. A Bíblia está falando que está na hora da gente se alimentar de uma coisa mais robusta. A palavra me confronta e me coloca no meu lugar. Se eu quero ser de Deus, eu abro mão do mundo.
Até porque, se eu pertenço a Deus, o mundo não me quer mais. Se eu estou em Deus, se Deus está em mim, o mundo já não vai me querer. As portas se fecharão, amigos não quererão estar mais comigo, não estarão mais à vontade da minha companhia. E ainda vem aqueles irmãos, meninos na fé, tomando leite espiritual ainda, tá amamentando-se no leitinho espiritual, me pergunta, pastor, quero colocar uma tatuagem de dragão. Olha, pastor, eu vi uma serpente linda. Eu quero fazer ela assim, ó, em mim todinho, ó, pastor. Quero enrolar ela em mim. Aí chega lá em Apocalipse, foi destruída a maldita serpente, conhecida como diabo. Ô, irmão, escolhe uma coisinha mais decente, pelo menos, né? O que eu quero dizer é que está na hora da gente buscar um progresso na nossa vida, amém? Eu quero te propor nessa manhã, amém? Progresso. O progresso é distante do mundo e próximo de Deus. E quando eu falo distante do mundo não estou falando de soberba, não. Quando eu estou próximo de Deus, eu não olho para o Zé e falo assim, ó, Zé, estou no céu, você está no inferno, hein? Não. Quando eu estou próximo de Deus, eu falo, meu irmão, aqui minha mão estendida, e aonde eu estou, eu quero que você esteja comigo. Eu quero você junto comigo, nós vamos caminhar junto na direção do céu. Amém, irmãos? Amém. Se parecer com Deus não é esquecer das pessoas. Se parecer com Deus não é abandonar os amigos. Se parecer com Deus é muito o contrário disso. É valorizar as ações que me aproxima cada vez mais do amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E que se a gente não ama o nosso próximo, nós não amamos a Deus. Aliás, como que eu posso dizer que amo o meu próximo que eu vejo e a Deus que eu não vejo? É maior desafio é você amar alguém que você não vê. Então está na hora da gente começar a entender. O amor do mundo desagrada a Deus. Quero terminar nessa frase que diz o seguinte: os costumes do mundo danificam a nossa relação com Deus. Não.